Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começando mais uma aulinha. Bora lá, última do dia para vocês, né? Esperar a galera chegar. Se tiver qualquer dúvida, meu povo, pode mandar aí. Se não estiverem me ouvindo também, tá? E bora lá, estou terminando aqui de arrumar, né? Falei já da prova na última aula, porque, né? Mais ou menos o que a gente esperava na prova. Já estou abrindo aqui o meu data show não, o meu PowerPoint, né? Para a gente começar já a aula de onde a gente parou, que ainda tem muita coisa para ser falada. A galera vai chegando agora. Bom dia para quem não estava na outra aula, né? Por algum motivo, talvez não estava com a gente na outra aula e agora está. Bom dia para quem acordou, quem estava só, né? Só logado, mas agora já está batendo a fome aí tá esperando o almoço sair. Então, bora. Bora que tá sem freio, hein? Quem tá querendo Enem, fazer um Enem top esse ano aí, ainda dá tempo, hein? Queria dizer que, nossa, ainda tem o quê, pô, Enem? Estão 52 dias para acabar o ano. 60 dias, né? Vamos pôr assim, quase 2 meses? Quase 2 meses, é. Quase 2 meses. Dá para estudar, hein? Dá para arrasar. Dá para fazer uma prova daquelas que ano que vem você vai tranquilo. Porque quanto mais tranquilo você ficar de um ano para o outro, melhor ainda, né? Se um ano você vai melhorando, quem fez no primeiro ano, melhorar para esse ano, que com certeza vai melhorar, né? Fica mais tranquilo. Alguém falou alguma coisa aqui no bate-papo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu me fechar aqui e abrir aqui. Não consegui. Vamos lá onde eu parei com vocês. Paramos aqui, né, que nós paramos. Paramos aqui, que foi a primeira. Falei já com vocês sobre esse conteúdo. Tem a galera ainda chegando aí, mas já vamos começar, né? Porque não dá para... Ah, Rebeca, bom dia, Rebeca. Bom dia para você. Bom dia. Ótimo dia. Mais uma semana maravilhosa. Eu cheguei a comentar disso aqui com vocês, né? Ou não? A gente parou aqui, não foi? Eu acredito que a gente parou foi aqui. Nessa introdução, que foi da primeira redação que eu passei para vocês, que eu passei em aula, né? Não pedi que vocês passassem a limpo, né? Que citava o feudalismo, que era uma redação interessantíssima. Gente, por que ela é interessante, né? Se, por exemplo, ela cita algo tão piegas como feudalismo, é porque quebra a expectativa. Se você for pensar, né? O tema da redação do ano passado era democratização do acesso ao cinema. Aí, né, a pessoa vai e me cita feudalismo Idade Média, tá até aqui na introdução, né, falando sobre Idade Média. Isso faz com que o leitor, que é o corretor, quebre um pouco a expectativa dele, porque, poxa, o cinema é algo tão moderno, né? Se você for pensar, o cinema, nesse século, nós vemos, né, teve um boom aí, os mecanismos de streams, os Netflix da vida, né? Trouxeram uma efervescência do cinema, né? Do cinema, da série, mas o cinema, sabe, foi ressaltado. E aí com a questão parece que estava até escrito, né? O tanto que o cinema é importante, porque esse ano, com a pandemia, nós perdemos o quê? O acesso ao cinema, né? Então, muitos sentem falta do cinema e começaram a refletir sobre a importância do cinema no ano passado, através do tema da redação do Enem, porque ele faz ter um debate interessante. Aí você pensa, é algo tão moderno e a pessoa me cita a Idade Média, né? Algo tão moderno e a pessoa cita a Idade Média. Já pensou? Isso quebra expectativa, então já vira um bom argumento. Então, nessa introdução, essa citação
É importante essa alusão histórica, essa contextualização histórica. Por quê? Porque tem que fazer uma analogia, né? É aquela coisa do diacrônico, estudo diacrônico. Eu pegar algo do passado e analisar com o presente. Inclusive, se tivesse essa palavra aqui na introdução, seria maravilhoso, né? Uma perspectiva diacrônica, né? Aí, nossa, seria interessante. Esse segundo parágrafo fala o quê? O tema da redação. O tema da redação vem no segundo parágrafo. Por quê? Nesse primeiro parágrafo, ela não fala de cinema. Ela citou cinema? Não. Ela fala sobre segregação social. No segundo parágrafo, perdão, no segundo período, ela traz isso para o tema da redação. E aí traz a relevância, traz esse aspecto de ser extremamente atual, né? Porque fala no contexto brasileiro contemporâneo. Alunos de segundo ano, gravem essa palavra, contemporâneo. Usem no lugar da expressão atualmente, atual, hoje. Não, use contemporâneo. Ah, mas já usei contemporâneo uma vez. Aí depois você vai, então, odiernamente ou atualmente, tá? Vamos buscar usar essa expressão, né, contemporânea, que é algo assim que a banca corretora gosta muito. E, para terminar, né, nós temos a abordagem temática que faz nessa redação. A gente estudou essa redação nessa primeira aula, que os parágrafos do desenvolvimento tinham tudo a ver com esse último período. Então, aqui é uma introdução clássica, na qual tem 3 períodos, tá? 3 períodos. Vamos só trazer o conceito para vocês do que significa a palavra introdução, tá? É uma palavra formada por 2 radicais. O que são radicais, né? Morfemas lexicais. É aquela parte, aquela unidade da palavra na qual tem o significado, o sentido, a ideia da palavra. Então, intro tem a ver com dentro. Dução é conduzir, levar a. Então, a introdução tem essa função de conduzir o leitor ao seu texto. Daí vem essa necessidade de ser uma introdução bem construída. Eu vou deixar até aqui uma dica para vocês. Talvez você tenha que deixar para fazer a sua introdução depois. Você não precisa começar o seu texto necessariamente fazendo a introdução. Você pode pegar os seus argumentos, fazer o desenvolvimento, ver se o desenvolvimento vai ficar bom e depois fazer a introdução. Tem essa possibilidade também, tá? Por quê? Porque você não pode começar a introdução com uma ideia e mudar ao longo do texto. Ou esquecer o que você falou na introdução e não voltar em nenhum momento no seu texto aquilo que você falou na introdução. É se perder, é diminuir muito a sua nota. Você não vai zerar a redação, mas você vai perder nota em competências interessantes. Então, tem pessoas que têm um problema de não conseguir começar pela introdução. Muitas vezes eu tive dificuldade, porque eu fazia o desenvolvimento e depois a introdução não batia com ele. Ana, normal, normal. Eu também já tive esse tipo de dificuldade quando eu era aluna. E aí, qual é a grande questão? Nós temos rascunho, só que a gente não sabe usar direito o rascunho, né? A gente tem que rabiscar. Eu trouxe uma redação para os alunos, para vocês, eu mostrei, acho que eu cheguei a mostrar como que estava o caderno, o rascunho, né? Ela mudou completamente a introdução do texto dela, por quê? Por causa do desenvolvimento. Então, existe essa questão de talvez você voltar na sua introdução e mudá-la. Por quê? Porque ela tem que ter a ver com o texto. Então, a gente acaba, Ana, perdendo nota nisso, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Lembrando, eu tenho essa estrutura que é simples, é muito simples, eu juro para vocês que é extremamente simples, está no nosso próximo slide, tá? Eu fiz isso várias vezes na prova, sim. Só que aí, por exemplo, você não de voltar e corrigir, refazer a introdução, Amanda, porque se for isso, é ótimo. O problema é pegar, tacar no papel e entregar para o professor. Aí, quando a gente lê a redação, a gente fala assim, cara,
peraí, não faz sentido. Então, já, Amanda, é esse caminho que a gente faz mesmo. Olha, é muito complicado quando nós, professores de redação, pegamos alguém que faz o texto e não corrige o texto, não trabalha o texto, não rabisca o seu rascunho, gente. Rascunho é isso, rabisca, volta. É tão engraçado. Eu estou sentindo muita falta, sinceramente, de quando em sala de aula passava a redação para o aluno vinha com papel para que eu, né, lesse para ver se estava bem, e ele tinha que me explicar, porque ele fazia um monte de bagunça, um monte de rabisco. Isso é maravilhoso. Significa que a pessoa se debruçou e melhorou o texto. Os grandes textos de literatura, galera, são textos que demoraram anos para ficar pronto. O escritor voltava e corrigia uma palavra, um sinal, e depois pesquisava palavras para aprimorar a redação. Então, assim, um bom texto é um texto que é refeito, tá? Refeito. Então, para quem gosta dessas coisas, tá aqui, né? A introdução deve ter em torno de 5 a 7 linhas, pensando na nossa folha com 30 linhas, né, da redação do Enem. Essa, como é que eu posso dizer? Essa benção que vocês adoram. Ai, adoro regrinha, adoro macetes, adoro fórmulas. Aqui a gente tem uma fórmula, né, sobre como fazer a introdução. Significa que eu não posso fazer a introdução de outra maneira? Não, é porque essa aqui é a mais técnica, tá? Se tratando da redação do Enem. Só que se você for fazer concurso público e você usar essa forma de introdução, você também vai ter sucesso, tá? Então, a introdução, ela tem que ter, em média, 3 períodos. Obrigatoriamente? Não. Pode ter 2, 3 ou 4 períodos. Então, vai de 2 a 4 períodos, em média tem 3. Por quê? Eu preciso ter 3 elementos da minha redação. Primeiro, eu tenho que dar uma contextualização. O que é contextualizar? É mostrar a relevância, a importância do tema para aquele momento, para a sociedade. Quando eu digo isso, é o seguinte, por mais que você não ache que o tema te faça sentido diretamente, você tem que fazer de conta que é uma questão importantíssima para a sociedade como um todo. Daí a dificuldade, galera, quando a redação foi falar sobre a educação para surdos no Brasil. Por quê? Porque a gente nem enxerga, né, essas minorias, as reais minorias. Então, geralmente, galera, a questão problemática do Brasil é de um grupo. Porque talvez, vamos pegar o tema do ano passado, para você, né, que tenha uma condição econômica normal, vamos pôr assim, né? Não vou pôr assim, estável, você que tem uma condição econômica estável, ir ao cinema é fácil, é simples, né? Você que tem acesso ao seu mecanismo de streaming, né? Ok. Você que ia ao cinema sempre, mas tem que lembrar que você é um estudante, você paga meia. Você tem que lembrar que a sua condição social não reflete a condição social do Brasil. Ontem apareceu um negócio na televisão, como o poder de compra e a questão das classes sociais nos últimos 10 anos, o retrocesso que houve no Brasil, né? Sobre um aumento da pobreza. Então, assim, não é a sua realidade ter dificuldade para ter acesso ao cinema. Talvez não seja, que bom, mas para a maioria do Brasil é. A maioria do Brasil, tá? O tema que vocês fizeram a avaliação de vocês é um tema que talvez você nunca tenha sido cancelado na internet, né? Talvez você não tenha passado por esse tipo de constrangimento, mas talvez você cancelou alguém. Mas por mais que talvez você não tenha sido cancelado, ou provocou o cancelamento, ou quis cancelar alguém, você viu alguém ser cancelado. Inclusive, na proposta tinha, né, algumas citações de casos comuns, que foram muito, muito conhecidos. Então, existe essa necessidade de você mostrar que o tema é importante. Então, não se esqueça disso. Você mostrar a importância do tema logo na introdução.
tá? Tem aquela expressão, muito se tem discutido sobre, professor, eu posso usar isso na minha introdução? Pode sim, porque aí você já mostra essa relevância, tá? Então, segundo, eu tenho a tese. A tese é, por exemplo, eu tenho o tema, né? E eu tenho como o indivíduo se comporta acerca do tema, como ele enxerga o tema. Ele reforça, ele refuta, ele anula aquele tema, isso vai ser a tese. Ele vai trabalhar as causas desse tema, ele vai trabalhar as consequências desse tema. Isso tudo é abordagem da tese, tá? Que você vai levantar sobre o tema. Então, você vai falar sobre em qual perspectiva eu vou trabalhar esse tema. Qual vai ser a minha abordagem? Isso é a tese, tá? Tem que estar na introdução? Tem que estar na introdução. Tem que estar na introdução, tá? Obrigatoriamente tem que estar na introdução. E aí, para terminar a sua introdução de maneira clássica, de maneira, né, que o Enem gosta, você termina com o seu último período do texto, da introdução, do seu primeiro parágrafo, falando de conclusão. Essa conclusão pode ser um resumo da forma como você vai trabalhar o seu texto, da sua problematização, ou simplesmente um indício de proposta de intervenção. Nessa redação que eu trouxe para vocês aqui, que eu voltei, falando sobre o feudalismo, ele termina falando sobre, né, perdão, eu falo do feudalismo porque é a citação do feudalismo, mas falando sobre cinema, termina assim, tanta concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram a importante simbologia de poder. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a abordagem. Aqui vai ser trabalhado no texto, nos próximos parágrafos de desenvolvimento, no D1 e no D2, desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, o final foi sobre a abordagem que vai ser trabalhada no texto, problematização. E a mais fácil é você fazer um indício de proposta de intervenção. Quem foi meu aluno ano passado sabe que eu já falava sobre isso. Dessa necessidade do que você colocar lá na sua introdução, você pôr na sua proposta de intervenção. Por quê? Para ter lógica, gente. Se a introdução é o primeiro parágrafo do texto e a proposta de intervenção é o último, se eu coloco um elemento da introdução lá no final, faz com que o texto tenha sentido. Por mais que talvez lá no desenvolvimento você coloque uma coisa meio solta, não muito, sabe, agregadora, mas quando vocês fazem isso, o texto fica cíclico, o texto se fecha, o texto começa nele e termina nele mesmo, fica brilhante para o corretor. Então, em relação à estrutura, eu tenho que ter esses elementos. Precisa vir nessa ordem? Não. Eu posso primeiro ter a tese e depois a contextualização, tá? Agora, a conclusão, como o próprio nome fala, tem que vir como último elemento da sua introdução. Beleza? Se tiver dúvidas. Aqui vocês já sabem é o que eu posso usar na introdução, tá? O que eu gostaria de ressaltar desses elementos aqui do slide que nós estamos é a alusão cultural. É importantíssima essa alusão cultural, porque essa alusão cultural tem dois aspectos. O primeiro aspecto da alusão cultural é eu falar sobre diferentes culturas, eu comparar o Brasil com outras realidades e fazer citação de arte. O Enem ama isso, o Enem gosta demais, né? À toa que vocês já viram ano passado, a gente trabalhou, né? Redações nas quais os autores faziam citação de séries. Série é o quê? Cultura. Série é o quê? É a arte. Livros literários citam livros, citam personagens, citam autores. Lembrando, quem vai corrigir o seu texto é um professor de linguagens.
né? Sendo um professor de linguagens, ele vai ter uma predileção por esse tipo de conteúdo. Então, tem que ficar, principalmente aqui, que eu sei, eu assino alguns nomes de grandes leitores que eu tenho nessa sala, né? Nessa sala virtual aqui que nós estamos. Eu sei que tem grandes leitores aqui e eu sei que tem gente lendo clássicos de literatura brasileira. Ao menos eu vi que comprou, né, um monte de obras de clássicos aí de literatura brasileira. Que ótimo, se puder começar a usar na sua redação, corretor ama, corretor ama. Aí aqui coloquei um exemplo de uma redação, né, de 2008, no vestibular de uma universidade estadual, assim como a UERJ. As universidades estaduais costumam ter os seus próprios vestibulares, né, as que não são federais, e sempre tem como opção a dissertação, né, que é um gênero assim tão sintético da proposta do que seria o ensino médio. O tema é esse: os meios de comunicação devem sofrer algum tipo de controle ou todo controle representa uma censura indevida? Um tema ótimo, né, professora? Porque vamos falar sobre liberdade de expressão, né? É fácil, é gostoso, mas não é assim, não é simples, não é fácil. Então, bora lá. Aqui, deixa eu voltar no outro slide aqui com vocês. Aqui eu tenho essa introdução. Se vocês forem analisar estruturalmente, o que é analisar estruturalmente? Eu não estou lendo as palavras, eu estou analisando as linhas, estou analisando os pontos, tá? É aquilo que eu não leio, eu só vejo. Quando eu bato o olho nessa introdução, nesse parágrafo, eu vejo que eu tenho 4 períodos, ou seja, não é tão usual fazer 4 períodos. Geralmente, como eu falei, são 3. Está errado fazer 4? Não, tá? Essa redação foi 1000? Não, mas é uma excelente introdução. Então, como nós estamos trabalhando introdução, nada melhor do que estudar uma introdução bacana, né? Então, aqui é a estrutura, eu tenho 4 períodos. Os 2 primeiros períodos servem como contextualização, tá? Sobre contextualização. Primeiro período desse texto fala sobre o tema da redação. No panorama contemporâneo, muito se tem discutido sobre o papel que devem exercer os meios de comunicação nas sociedades atuais. Bora lá! Essa expressão que usou no início do texto, que chama no panorama contemporâneo, é a mesma coisa de escrever atualmente, tá? Aí, o que eu vou dizer para vocês? Gravem essa expressão para usar na redação de vocês, porque começar a redação com atualmente no Brasil é pobre. Hoje em dia, vírgula, é mais pobre ainda, digo pobre intelectualmente falando. Então, no panorama contemporâneo, a expressão contemporâneo, contemporânea, contemporaneidade, nossa, o Enem tem um gosto por esse tipo de palavra para substituir a atualidade, tá? Então, gravem. Só fala sobre o tema. Tem discutido sobre o papel que devem exercer os meios de comunicação nas sociedades atuais. Olha, cumpriu uma função da introdução, mostrar a relevância. Muito se tem discutido. Professor, eu posso usar isso sobre qualquer tema? Pode. Mesmo que não tenha sido discutido, você tem que fingir que existe uma grande discussão. Professora, mas eu posso colocar assim, pouco se tem discutido, vírgula, porém a necessidade social se faz maior do que a atitude? Posso, mas não precisa. Coloca que muito se tem discutido, porque você traz essa relevância, tá? Você mostra a importância, mesmo que não seja tão real, tá? Mas se você for pensar, existe discussão sobre todos os problemas da sociedade. O que falta, geralmente, é a ação. Aí, segunda parte dessa introdução, segundo período, né? Segunda frase, tá lá. Países como o Brasil, que já sofreram com governos ditatoriais, entendem as feridas que o processo de censura traz, não só para os artistas e jornalistas, que se calam, mas para a própria população que se vê tolhida de direitos básicos.
Aí, quando a gente coloca isso, né, a gente vai fazer o quê? Como ele vai situar o problema no momento atual. E por que que ele é relevante no Brasil? Por que que é relevante no Brasil? Porque já teve ditadura aqui. Então, a gente tem que falar de liberdade de expressão, certo? Segundo, segundo, como que eu digo? Segunda obrigação da introdução, que é a sugestão de posicionamento. O autor mostra que a banalização pode ser um problema e reafirmou que discutir é importante. Como assim, professora? Ele veio falando lá sobre ditadura. Aí agora ele vai falar de banalização? Peraí, de liberdade ser banalizada? Como assim, né? Ele coloca, é certo, vírgula, no entanto, vai dar a ideia de adversidade, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, certo? Que os meios massificados podem apelar para banalização e vulgaridade para atender aos interesses do capital, do mercado. Quais são esses meios de massificação? A televisão, por exemplo, né? Muitas pessoas acham que a TV está exagerando, banalizando a violência, banalizando a sexualidade, a vulgaridade, né? Então, ele traz essa questão. E termina falando sobre o indício de proposta de intervenção. Por isso, uma discussão sobre censura e liberdade de expressão se faz mais do que necessária. Tá vendo? Aqui, diferente daquela outra introdução, né, sobre aquele texto do cinema, né, sobre a democratização do cinema, que usava o feudalismo como pano de fundo, lá falava sobre a problemática no final. Aqui eu falo sobre a proposta de intervenção. Então, esse indício de proposta de intervenção eu tenho aqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né, enviem para mim. Certo? Tudo bem? Todo mundo tá me ouvindo? Porque eu vou falando às vezes e dá a impressão que ninguém tá me ouvindo. Não? Ah, tem um bate-papo aqui. Abriu. Tranquilo, sem dúvidas. E se tiver, eu volto e explico. Então, eu tenho esses 3 elementos que a introdução tem que ter. Por favor, não se esqueçam. Eu contextualizo, eu explano a minha abordagem e eu concluo. O que seria isso? Eu faço a citação, mostrando a relevância e a importância do tema. Eu coloco a maneira que eu vou me posicionar, a favor ou contra. Porque pode ser isso em relação ao tema. Se tiver uma pergunta no final, então, é causa ou consequência que eu vou trabalhar, né? Como que eu vou trabalhar isso? E, por fim, eu vou pôr a abordagem, a estrutura que eu vou trabalhar na minha redação ou o indício de proposta de intervenção. Se você me perguntar qual que é o mais fácil, indício de proposta de intervenção, claramente é o que eu indico fazer, porque é o mais simples, tá? Mas nós vamos trabalhar todas as formas, tá? Aqui é aquela introdução que vocês têm aí, que eu pedi que vocês copiassem. Se vocês tiverem aí em mãos, podem pegar agora, enquanto eu tomo um gole de drink water aqui. Drink water. Para hidratar. Partiu. Essa introdução aqui é a introdução que eu pedi que vocês copiassem. Então, se alguém tiver com essa em mãos aí, para facilitar, para rabiscar, né? Para elucidar melhor. Então, primeira parte dessa introdução, eu tenho essa contextualização. Ele mostra a importância do tema. E tem alunos que, quando eu falo, olha, aqui ele está mostrando a importância do tema, o aluno vai lá, ler e vai falar, professora, eu não entendo isso. Não entendo como ele mostra a importância do tema nessa introdução. Vou explicar como.
Está lá. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Ponto. Ele não está mostrando a importância do tema? Obviamente, gente, se ele está ressaltando a importância do cinema, automaticamente a democratização do acesso ao cinema já está sendo trabalhada aqui, tá? Aqui em parte do tema. Qual a parte do tema que ele está trabalhando? A importância do cinema. Porque se eu estou falando em democratizar o cinema, eu tenho que responder o porquê democratizar o cinema, não é verdade? Não é simplesmente falar sobre cinema sem mostrar a sua relevância, a sua importância para dentro da sociedade. Então, se eu estou falando bem do cinema e o tema fala sobre cinema, automaticamente eu já estou dando a relevância, a importância do tema para a sociedade. Beleza? Então, isso faz logo no primeiro parágrafo desse texto, fazendo uma citação. A citação, ela vai ser como uma exemplificação da ideia da relevância do cinema. Foi brilhante, brilhante essa citação. Porque primeiro é um filme nacional, então a gente já tem esse apreço pelo nacional. Sim, existe uma carência, gente, é como se fosse uma dor de cotovelo, né? Que nós, estudantes de cultura brasileira, temos de não haver uma valorização dessa cultura. Então, quando nós vemos numa redação algo assim, do gênero ser trabalhado como um elemento de redação do Enem, a gente fica muito feliz. O corretor gosta muito, tá? Lembrando que cinema é roteiro, né? Uma produção textual, então tem toda a abordagem que a nossa área gosta. Então, só para ressaltar, esse primeiro período do primeiro parágrafo do texto tem uma excelente citação de cultura brasileira, citação de uma obra brasileira de linguagens. É da área de linguagens, então é da área do corretor, tá? Segundo, primeiro, detalhe, extremamente atual, tá? Extremamente atual. Segundo, está ressaltando uma das partes do tema, um dos aspectos do tema, que é falando sobre cinema. Só que aí não fica o tema em si todo, fica só uma parte. É um tangenciamento do tema, que muita gente falou. Muita gente tangenciou o tema no passado, porque ficou só nessa perspectiva de ressaltar o que é o cinema. Ótimo, sim, tinha que ressaltar o cinema, mas trabalhar a democratização. Por que que essa democratização não ocorre? E em nenhum momento afirmar que existe democratização do acesso ao cinema no Brasil. Porque se você fizesse isso, querido, nossa, totalmente equivocado. Sua redação estaria extremamente prejudicada. Segundo elemento dessa introdução é a sugestão do posicionamento, é a tese, do tema democracia do cinema, né? Desse acesso ao cinema, eu vou falar o quê? Né? E aí, para trazer a abordagem realmente para o tema da prova, para ser nota 1000, o que a faz? Entretanto, ou seja, mais um conectivo que vai dar a ideia de adversidade, né? Ou seja, o cinema é maravilhoso, o cinema promove lazer, socialização e cultura. Só que, né, o entretanto tem a mesma ideia de só que não, né? Na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Aqui eu tenho a tese dela. A tese é: a democracia não acontece, a democracia do acesso ao cinema não acontece, porque
Eu tenho uma elitização desses meios e tem falta de infraestrutura. Ponto. Acabou. Brilhante. Aqui vai ser a tese, tá? Então, aqui embaixo está escrito, né? O autor situou o problema no contexto atual e disse o motivo dele ser especialmente relevante aqui dentro do Brasil. Olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, eu tenho a expressão população brasileira. É muito importante, você, em algum momento, escrever a palavra Brasil, brasileiro ou brasileira na sua redação. Se vocês forem ler atentamente, né, o manual do candidato, o manual de redação que é feito para o candidato que vai fazer a prova do Enem, lá consta, né, um indivíduo consciente do momento atual, contextualizado do Brasil. O Enem é uma prova, né, para o aluno da escola brasileira. Na verdade, era para a escola pública, né? Durante muito tempo era só para aluno de escola pública. Aí agora para todos os alunos que querem ter acesso às universidades federais. Então, assim, galera, não se esqueça, em algum momento eu fiz essa menção ao Brasil. Então, Brasil, brasileiro, brasileira, está na minha redação? Se não estiver na sua redação, você tem que, em algum momento, colocar lá, em vez de pôr só sociedade, pôr sociedade brasileira. Em vez de pôr só povo, povo brasileiro, tá? Então, tomem cuidado com essa necessidade. Aí, o que eu também tenho que lembrar. Aqui, tudo o que se coloca na introdução tem que ter no texto. Foi o que a gente até falou, as meninas que bem falaram aí no bate-papo também, desse problema. O que eu tenho na introdução, eu tenho que obrigatoriamente ter no meu texto. Às vezes, lá quando eu vou fazer o brainstorm, que eu falei para vocês, né, da chuva de ideias, a gente vai levantando possibilidades e depois tenta juntar essas ideias lá no desenvolvimento e construir um bom texto. Só que, às vezes, quando você já faz a introdução e vai para o seu desenvolvimento, você vê que tinha um argumento ali que não bateu, que não deu certo. E aí o que você tem que fazer? Tirar esse argumento da introdução, mudar esse argumento aí da introdução. Então, tomem cuidado, façam um rascunho é para isso. Quando terminou, você leu sua redação, você fala, peraí, tem algo do desenvolvimento, tem algo no desenvolvimento que nega a minha introdução? Se nega a minha introdução, eu tenho que ou mudar a minha introdução ou mudar o meu desenvolvimento. A minha dica para você é um ótimo argumento, é um bom argumento, coloque-o na introdução. Dê um jeito de encaixar na introdução, tá? Então, aqui, nesse segundo período, tá vendo? É um período bem construído, é um período super composto, né? Extremamente bem pontuado, os dois. Eu tenho exatamente essa sugestão desse posicionamento, é a tese dela. A democracia não acontece por conta da elitização desses meios cinematográficos e por conta da falta de infraestrutura. Para terminar, o que ela faz, essa autora? Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, o que faz um indício de proposta de intervenção. Quando eu falo indício, é uma pitadinha, é só assim, vai ter a proposta de intervenção, eu vou falar disso, é a mesma coisa de falar, eu vou falar disso no final. Pronto. Porque você não precisa explicar aqui, você precisa terminar. O que eu quero que vocês entendam dessa última frase? Eu preciso terminar, tá acabando a aula, né? Eu preciso terminar a minha introdução e preciso dizer que vai ter uma proposta de intervenção. Eu não preciso nem pôr qual vai ser a proposta de intervenção. Olha o que ela coloca. Urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Vamos pôr o tema da prova. Sendo assim,
urge a análise e a resolução desses entraves para acabar com a política do cancelamento no Brasil. Ponto. Eu já falei isso para vocês desde o ano passado. São frases piegas comuns que vocês podem decorar e usar na redação de vocês. Galera, vou passar a atividade pelo Célio e pelo grupo. Qualquer dúvida, por favor, na próxima aula nós vamos tirando, tá? Vamos reforçar, vamos fazer atividades, tá? Sobre introdução